Minha esposa me disse: "Não me toque, eu não tolero sua presença." Eu descobri o motivo e ela ficou atônita. Primeiro veio o silêncio, depois as desculpas frias e então as palavras que transformaram tudo. "Não se aproxime. Eu não suporto sua existência." Mas por quê? O que eu havia feito? Ou melhor, o que ela tinha praticado? Eu precisava investigar, e quando consegui, ela ficou completamente surpresa. Meu nome, para manter meu anonimato, é J, e durante 5 anos fui um homem aparentemente feliz no matrimônio, ou pelo menos assim acreditava. Minha parceira, que aqui chamarei de Liz, e eu tínhamos o que a maioria das pessoas classificaria como um vínculo estável e saudável. Não travávamos conflitos frequentes, apoiávamos-nos mutuamente e, no geral, a vida parecia normal e confortável. Isso não deveria ser a essência do casamento? Uma parceria onde você cresce junto com o cônjuge, edifica uma trajetória e confia que, independentemente do que ocorra, estarão um para o outro. Contudo, ultimamente, os eventos pareciam diferentes. No início, não percebi imediatamente. Era algo sutil, facilmente atribuível ao estresse, a um estado de humor instável ou a uma daquelas semanas onde tudo parece ligeiramente desequilibrado. Mas, progressivamente, essas pequenas alterações se transformaram em algo que eu não podia mais ignorar. Liz sempre foi uma mulher afetuosa no passado. Quando eu retornava do trabalho, ela me recebia com um abraço caloroso, às vezes me puxando para um beijo prolongado e intenso, como se realmente sentisse minha ausência. Porém, ultimamente, os beijos eram rápidos, apenas um selinho, como se estivesse cumprindo uma obrigação protocolar com um parente distante. Nossas conversas, antes fluídas e naturais, onde podíamos dialogar sobre qualquer assunto, agora estavam fragmentadas. Eu iniciava o diálogo e recebia respostas curtas e secas. O calor em sua voz havia desaparecido, assim como as risadas, as provocações e a cumplicidade. Era como se estivéssemos meramente coexistindo, em vez de vivendo como um casal. Em seguida, vieram as oscilações de humor. Num momento, ela estava distante, perdida em pensamentos. No outro, me atacava por questões insignificantes. Quando eu perguntava se estava tudo bem ou se algo a perturbava, a resposta era sempre a mesma: estou bem. Cada vez que eu insistia, na esperança de que ela se abrisse, ouvia novamente: estou bem, J. Mas eu sabia que não estava. Quanto mais tentava racionalizar seu comportamento, mais isso me consumia. Recordei-me dos primeiros anos de nosso matrimônio, quando tudo parecia simples e harmonioso. Conversávamos por horas, sem perceber o tempo passar. Dormíamos abraçados, sussurrando sobre nossos sonhos e planos. Éramos uma equipe. Agora, parecia que ela estava se afastando de mim, pouco a pouco, como uma maré recuando da praia. Tentei me esforçar mais. Planejei noites românticas, preocupei-me mais com seu estado emocional e até comecei a realizar pequenas tarefas domésticas que sabia que ela apreciava, na esperança de provocar alguma reação. Mas nada mudou. Uma noite, deitado na cama, encarei o teto, sentindo o peso do silêncio crescente entre nós. Já fazia meses desde que Liz e eu tínhamos qualquer intimidade e não conseguia compreender o motivo. Passei horas navegando na internet, pesquisando sobre como reconectar-se com um cônjuge distante, lendo artigos e fóruns de conselhos sobre relacionamentos e até mesmo aqueles sites de "Salve seu casamento", escritos por pessoas que pareciam tão perdidas quanto eu. Um aspecto recorrente nesses textos era a importância da intimidade. Aparentemente, o contato físico poderia reacender a proximidade emocional. Fazia sentido, pois Liz e eu mal nos tocávamos ultimamente. Sem abraços calorosos, sem brincadeiras carinhosas, apenas aqueles beijos rápidos e vazios que pareciam mais uma formalidade do que uma expressão real de amor. E mesmo esses eram raros. Decidi tentar algo simples.
Estendi a mão e segurei suavemente a dela. Apenas um gesto delicado, nada forçado. No instante em que meus dedos tocaram os seus, ela se afastou como se eu a tivesse queimado. Me deixe em paz. Sua voz era fria. Virei para o lado e decidi insistir. Liz, fala comigo. Minha voz era suave e cuidadosa. O que está acontecendo? Fiz alguma coisa? Ela não se virou para me olhar, não se mexeu. Apenas ficou ali, rígida, como se estivesse esperando que eu parasse de falar. Estendi a mão novamente, dessa vez colocando-a sobre seu ombro, desesperado para que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa, que fizesse aquele momento parecer menos um pesadelo. E então, ela explodiu. Virou-se de repente, com uma voz mais afiada do que eu jamais tinha ouvido antes. Não me toca! Eu não suporto você! As palavras me atingiram como um golpe no peito. Meu corpo inteiro ficou tenso, como se eu tivesse levado um soco. Procurei em seu rosto qualquer sinal de arrependimento, qualquer indício de que ela não tinha realmente querido dizer aquilo, que fosse apenas um momento de frustração. Mas não havia nada. Apenas frieza, indiferença, desprezo. Não consegui nem responder. Meu cérebro desligou. Virei de costas, olhando fixamente para o teto, completamente entorpecido. Pela primeira vez desde que nos casamos, eu não tinha certeza se ainda havia algo a ser consertado. Parei de fazer perguntas, não porque não queria respostas, mas porque já sabia que não as obteria. Era como se eu fosse apenas um colega de quarto e não mais o homem que ela um dia disse amar. Então decidi observar em vez de questionar. Nos dias seguintes, passei a prestar atenção aos pequenos detalhes. Notei que Liz começou a adormecer em lugares aleatórios. Cochilava na mesa de jantar, a cabeça apoiada nos braços, com o laptop aberto à sua frente. Certa vez, a encontrei dormindo no sofá em plena tarde, o telefone ainda agarrado em sua mão, a tela apagada pela inatividade. Isso não era normal. Liz nunca foi do tipo que simplesmente desmaiava em qualquer lugar. Depois, vieram as manhãs estranhas. Ela sempre parecia exausta, mesmo após uma noite inteira de sono. Às vezes, corria direto para o banheiro, e eu ouvia a descarga minutos depois, como se estivesse enjoada, como se tivesse vomitado. A parte mais preocupante era que Liz estava saindo de casa com mais frequência. Ela nunca foi secreta antes. Se precisava resolver algo, me avisava. Se ia se encontrar com amigas, dizia com quem e onde estaria. Ultimamente, simplesmente desaparecia. Eu chegava do trabalho e ela não estava lá. Sem mensagem, sem bilhete, nada. Horas depois, voltava como se nada tivesse acontecido. Quando eu perguntava onde esteve, ela sempre desviava da questão, agindo como se eu fosse ridículo por sequer perguntar. Pensei em segui-la para descobrir o que estava acontecendo, mas sabia que não faria isso da maneira correta. Então, contratei um detetive particular. Uma semana depois, ele me deu a confirmação. Temos provas, disse o investigador. Naquele instante, tudo fez sentido. Liz estava com outra pessoa. Essa era a resposta que eu tanto procurava. Poderia tê-la confrontado naquele momento. Poderia ter jogado as provas em seu rosto, exigido uma explicação e observado enquanto ela se contorcia sob o peso da própria traição. Mas não fiz isso porque, naquele instante, percebia algo ainda mais importante. Ela já havia feito sua escolha. Já tinha decidido que eu não era suficiente e eu não iria me humilhar, implorando pelo amor de uma mulher que o havia entregue a outro. Não, ela não merecia um confronto. Ela merecia ser pega de surpresa. Naquele momento, tomei minha decisão. Eu iria me divorciar dela e faria isso sem que ela suspeitasse de nada. Naquela noite, a casa estava silenciosa quando cheguei. Saí do trabalho mais cedo, determinado a encontrar um documento que meu advogado havia solicitado para o processo de divórcio. Já estava adiando a procura há dias,
Fui direto para nosso quarto, para o meu lado do armário, onde guardava papéis importantes. Revi prateleiras, pastas, vasculhei entre recibos e extratos bancários. Nada. Frustrado, suspirei e passei a mão pelo rosto. Toquei algo em outro lugar. Então, um pensamento me ocorreu. E se Liz tivesse colocado algo meu junto ao lado dela, por engano? Não seria a primeira vez que algo meu acabava no lado dela do armário. Sem pensar muito, comecei a revirar seus pertences. E o que encontrei me tirou o fôlego. Ali dentro de um simples envelope branco estava um exame de ultrassom. Por alguns segundos, minha mente se recusou a processar o que eu estava vendo. Liz estava grávida. Minhas mãos tremeram enquanto eu puxava o papel devagar, meus olhos escaneando os detalhes. Mais de 1 mês de gestação. Meu coração martelava contra o peito. Ela nunca me contou. Li a data e comecei a calcular mentalmente, juntando as peças. Era por isso que ela estava tão distante. Era por isso que havia me tratado com tanto desprezo naquela noite na cama. Era por isso que me olhava como se eu fosse um estranho que ela não suportava. Então, um pensamento ainda mais aterrorizante me atingiu. Será que essa criança era minha? Eu não podia esperar. Não podia fingir que não sabia. Precisava de respostas agora. Nem me lembro direito do resto daquela noite. O tempo se tornou um borrão, e tudo o que eu conseguia fazer era impedir meus pensamentos de mergulharem em algo mais sombrio que a raiva. O barulho de chaves na porta me trouxe de volta à realidade. A porta se abriu e Liz entrou, completamente alheia à tempestade que a aguardava. Com o celular em uma mão, rolava algo na tela sem sequer erguer o olhar. Não a deixei passar despercebida. "Quanto tempo você sabe que está grávida?" Perguntei, as palavras saindo antes que eu pudesse pensar. Ela se enrijeceu. Com a voz quase inaudível, murmurou: Eu estava me preparando para te contar." Soltei um riso seco, sem humor. "Se preparando?" repeti, levantando-me do sofá, meu corpo inteiro tenso. "Por que diabos você precisaria se preparar para contar ao seu marido que está grávida? Ou esse bebê não é meu?" No instante em que as palavras saíram da minha boca, vi aquela fração de segundo de hesitação. Liz tentou se recompor, endireitando a postura e disparando. "Claro que é seu." Não acreditei nela nem por um segundo. Dei um passo à frente, minha voz baixa e firme. "Vamos fazer um teste de DNA." Ela quebrou, deixando escapar um soluço engasgado e trêmulo. Eu não sei quem é o pai." Senti as palavras como um golpe. Não era apenas uma confissão. Era uma sentença de morte para tudo que construímos juntos. Por meses, senti que algo estava errado. Por meses, questionei minha sanidade, me perguntando se estava imaginando coisas, se estava exagerando. Mas isso era a confirmação definitiva. Nunca quis isso. Expirei lentamente, forçando-me a manter a voz firme. "Se prepare. Os papéis do divórcio estarão prontos em breve." Liz caiu de joelhos, chorando, implorando para que eu pensasse melhor, para que não tomasse essa decisão tão rapidamente, para que lhe desse uma chance de explicar. Mas eu não tinha mais nada a ouvir. Não havia mais nada a ser explicado. Liz não fez alarde. O processo nos tribunais seguiu o curso mais discreto possível. Eu queria a casa e uma pensão, argumentando que 5 anos de casamento significavam que ela merecia algo. Deixei meu advogado lidar com isso. Não discuti, não lhe dei essa satisfação. Então veio o teste de DNA. Quando os resultados chegaram, provando que o bebê não era meu, ela desmoronou. Sem mais desculpas falsas, sem mais disputas por bens. Ela não tinha mais onde se apoiar. O tribunal ficou do meu lado, e ela saiu sem nada significativo. Não me arrependo nem por um segundo de ter saído. Se eu tivesse ficado, se tivesse deixado Liz me manipular, teria acabado criando um filho de outro homem, preso em uma mentira que nunca pedi.
Quando o divórcio foi finalizado, eu já tinha me desligado emocionalmente. As brigas, as batalhas jurídicas intermináveis, tudo isso me esgotou. Só meses depois, fiquei sabendo de toda a história por meio de amigos em comum e informações que surgiram no tribunal. Descobri que quando Lizzie soube da gravidez, foi atrás do amante, o homem por quem arriscou tudo. Esperava que ele assumisse, que provasse que não havia jogado fora o casamento por nada. Talvez, no fundo, esperasse que ele dissesse que poderiam formar uma família de verdade, que cuidaria dela agora que havia queimado todas as pontes comigo. Mas a realidade a atingiu em cheio. O amante não queria o bebê. Disse-lhe na cara para se livrar da criança. Não estava pronto para ser pai, não queria essa responsabilidade e não mudaria sua vida por causa dela. Liz ficou em choque. Convencera-se de que me deixar significava seguir para algo melhor, que estava a caminho de uma nova vida onde finalmente seria feliz. Mas, em vez disso, percebeu que tinha destruído tudo por nada. Foi então que ela enlouqueceu. Em vez de assumir a responsabilidade pelos seus atos, em vez de encarar o fato de que tinha cometido o maior erro de sua vida, Liz deixou essa raiva apodrecer dentro de si e a transformou contra mim. Foi por isso que se distanciou, por isso que não conseguia me olhar nos olhos, por isso que disse que não me suportava. Na verdade, não tinha nada a ver comigo. Ela estava com raiva de si mesma. Raiva por ter apostado no homem errado, raiva por ter trocado o marido estável e comprometido por alguém que a descartou no momento em que as coisas ficaram sérias. E eu? Fui apenas o alvo mais fácil para todo esse ressentimento, arrependimento e autodesprezo. Ela não estava enojada comigo, estava enojada consigo mesma. Mas quando percebi isso, já não importava mais. Eu já tinha ido embora. Sou grato por ter prestado atenção aos sinais. Se eu os tivesse ignorado, poderia estar agora criando o filho de outro homem. Essa é a realidade que muitos homens enfrentam. Muitos escolhem olhar para o outro lado, ignoram o instinto que lhes diz que algo está errado. Convencem-se de que suas esposas ou namoradas estão apenas passando por uma fase e que um dia tudo voltará ao normal. Mas deixe-me dizer uma coisa. Se alguém não te quer, você sente isso. Eu senti, e ainda bem que escutei meus instintos. É melhor ser divorciado do que criar um filho fruto de uma traição. Essa é a minha verdade. Essa é a minha lição. Cara, que história! O que vocês teriam feito? Deixem nos comentários se essa história te prendeu do começo ao fim. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E tem mais 2 histórias imperdíveis aqui na tela te esperando. Escolha uma e vem comigo.